Olá, queridos. Eu queria hoje falar com você algo muito importante. Eu tenho, assim, uma coisa vinda do Senhor para falar com você. E está lá no livro de Jó, capítulo 1, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jó era um homem bom, correto, temente ao Senhor e se desviava do mal. Porém, mesmo Jó com todas essas qualidades dita pelo próprio Deus, ele ali foi tentado, né? O inimigo, ele não estava satisfeito com a vida de Jó. Diz a palavra que Jó era um homem rico, poderoso, né? Mas ele buscava ao Senhor, ele era temente ao Senhor. E Jó teve uma experiência terrível, né? Porque a palavra vai nos dizer que Deus, ele permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, tocasse em Jó, mas não permitiu que o inimigo tocasse na vida acerca de tirar a vida de Jó. Não. Mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó jamais ia negar ele diante das adversidades que o inimigo estava preparando para ele. Então, diz a palavra que ele perdeu os filhos, perdeu os gados, perdeu os bens que tinha. E Jó, ele deu chagas, né, machucados por todo o corpo dele. E ele se coçava com cacos, né, de tijolo, de tão grave que é aquelas feridas em seu corpo. Mas por que eu estou falando essa passagem para você hoje? Se você for olhar mais adiante a história de Jó, você vai ver o Senhor se arrependendo, você vai ver Jó se arrependendo pelos momentos em que ele fraquejou, né? Ele sempre vai falar ali assim, eu sei que o meu Redentor vive. Ele está sempre ali confiante em Deus. Mas teve momentos também na vida de Jó que ele desejou não ter nascido. Porque nós, ser humano, nós somos assim, né? Tem momentos que a situação tá tão ruim que vem pensamentos, né? De por que eu nasci, para que eu estou neste mundo. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante a essa. Mas Jó, mesmo ele falando essas palavras, ele tinha certeza dentro do coração dele que Deus iria tirar ele daquela situação, né? Então é isso que às vezes nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração de que Deus vai nos tirar dessa situação, da situação que nós estamos vivendo neste momento, porque nenhum sofrimento é para sempre, né? E Deus, ele conhece os nossos corações. Mais adiante você vai ver lá no capítulo 39 e 40, né? Já lá no finalzinho do livro de Jó. E lá no meio você vai ver uma experiência que Jó teve, né? Quando ele viu Deus através de um rodamuinho. E ele fez tantas perguntas, perguntou tantas coisas para Deus. E Deus respondeu Jó através de outras perguntas, né? Por que Deus fez aquelas perguntas para Jó? Para Jó entender que Deus criou tudo. Deus criou o céu, a terra, o mar, o sol. Deus criou Jó. Então, tudo estava... O que Deus queria dizer? Que tudo estava sob o controle dele. E que até o que estava acontecendo na vida de Jó naquele momento também estava sob o controle de Deus. Então, eu quero dizer para você que tudo que acontece em sua vida está sob o controle de Deus. A partir do momento que você deixa Deus tomar o controle da sua vida. Jó, ele deixou Deus tomar o controle da vida dele em todas as circunstâncias. Então nós precisamos deixar o Senhor tomar a direção da nossa vida, tomar o controle de nossa vida, de nossas vidas em todas as situações. Aí mais adiante você vai ver Jó falando: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de contigo andar. Ou seja, Jó, ele ouvia falar de Deus, Jó até adorava ao Senhor,
Mas Jó não teve experiência com Deus, não tinha experiência com Deus até aquele momento. Então, quando ele teve a experiência com o Senhor, de poder falar com o próprio Deus, poder ouvir Deus falar com ele, ele falava: mas hoje, Senhor, eu te conheço, de contigo andar. Porque uma coisa é ouvirmos falar de Deus, outra coisa é andarmos com Deus. E Deus, ele deseja andar com você. Deus, ele deseja dirigir os seus passos para que você não venha andar por caminhos errados e para que você também venha resistir os dias maus. Porque o nosso adversário, ele nunca está feliz com a nossa felicidade. Então, ele vai sempre procurar fazer algo para entristecer o seu coração. E são nessas horas que você precisa estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus, e saber que tudo está na direção e no controle dele. E que o que você está passando, né, é passageiro, vai acabar, vai findar. Porque Deus, ele não vai permitir que o inimigo venha tocar na sua vida a ponto de tirar sua vida. Ele vai permitir os momentos difíceis, mas ele não vai permitir, porque o poder da morte e da vida está nas mãos do Senhor, né? E também está nas mãos do Senhor todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é o seu desejo? Entrega na mão do Senhor. Confia no Senhor, né? E tudo mais ele fará por você. Creia nesta palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Creia que Deus, ele é grande o suficiente para fazer muito mais na sua vida do que você venha pedir, do que você venha imaginar. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus pensamentos, do que os nossos pensamentos. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos, são maiores do que os nossos sonhos. Então, meus queridos, confia tão somente, porque a sua hora está chegando. Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele está te permitindo você passar por um vento, mas o vento, ele vai passar e você, como a palmeira, vai se reerguer. E todos vão olhar para você e vão saber que Deus é com você, que Deus é na sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em seu coração. Nunca esqueça de colocar os seus projetos nas mãos dele, para que tudo vá bem, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.